Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre Psyllium, que também entra muito semelhante ao Ocralin. É uma fibra viscosa, com caráter solúvel, pode absorver em torno de 2 a 3 gramas de água a cada 1 grama de Psyllium. Uma vantagem grande do Psyllium, principalmente quando analisa estudos e pensa na aplicabilidade clínica, é pelo fato da maior parte da fibra presente no Psyllium não ter uma fermentação tão alta, ela geralmente é uma fibra bem aceita em quantidades de 5, 10, às vezes até 15 gramas por dia, tende a não causar muito desconforto gastrointestinal. Claro que isso varia, mas comparado a outras fibras mais fermentativas, é uma fibra que na maioria das vezes dá de trabalhar bem tranquilamente. É uma fibra que vem dessa planta aqui, ó, Plantago ovata. Aqui já mostra, né, pra gente uma imagem, o caráter viscoso do Psyllium. Se a gente bota o Psyllium num copo com água, ele vai puxar essa água e vai formar esse gel. Em teoria, esse gel aqui também vai estar lá no intestino, vai dificultar a atividade das enzimas digestivas. O mecanismo do Psyllium é o mesmo, pessoal, que nós vimos ali do Ocralin, que é um mecanismo compartilhado pelas fibras solúveis. Aumento da excreção de ácido biliar, o colesterol positivo, possível efeito sacetogênico, diminuição da digestão e absorção de gorduras e carboidratos pela formação desse gel viscoso em volta do bolo alimentar. É o mesmo mecanismo, não muda nada, só é um outro tipo de fibra com características semelhantes, solúvel em água e com um bom grau de viscosidade. Só que o Psyllium é uma fibra muito mais estudada. Nós temos vários estudos em humanos com Psyllium, averiguando os seus efeitos benéficos para a saúde como um todo e averiguando também os seus efeitos para o emagrecimento, que é o tema que eu estou focando mais aqui com vocês. Esse estudinho de revisão sistemática com meta-análise 2019, ele englobou 22 artigos, público bem variado, maioria dos artigos feitos com pacientes com sobrepeso e obesidade, avaliou, dentre várias questões, o efeito do Psyllium para perda de peso. 18 estudos foram incluídos na análise de perda de peso, com 23 braços, ou seja, um mesmo estudo foi incluído mais de uma vez, que teve mais de uma análise. Comparando com o placebo, quem usava o Psyllium perdia em média 280 gramas a mais, num período que variava, geralmente, não diz aqui, mas a média aqui dos estudos geralmente era de 4 a 12 semanas, tá? Então olhem como já tem uma diferença muito grande, sendo que não deu diferença estatística significativa, então não dá nem de falar que isso tem relevância, e o grau de heterogeneidade foi de 82%, ou seja, o resultado dos estudos e os estudos entre si eram muito variados. Então olha com o Psyllium, quando que é em teoria a mesma questão, que a gente tem muito mais dados, a magnitude do efeito é muito menor, né? E é o esperado, na verdade, com uma fibra. Nesse estudo até eles fizeram algumas subdivisões para ver se, com análises específicas, o Psyllium tinha um maior efeito ou não para perda de peso. Então, nos estudos que tinham duração igual ou acima de 10 semanas, o efeito do Psyllium para perda de peso era um pouco maior. Quanto que ele causava mais de perda de peso? 690 gramas, com um grau de heterogeneidade de quase 92%. Né? Nos estudos com dose de Psyllium iguais ou superiores a 10 gramas, a perda de peso também era um pouquinho maior. Quanto a mais? 770 gramas, com um grau de heterogeneidade de mais de 88%. Quanto maior o grau de heterogeneidade, pessoal, menor é a confiabilidade dos resultados, que mostra uma variação muito grande entre os estudos. Tá? E nos estudos que usavam o Psyllium como suplemento também, eles viram uma maior perda de peso, 830 gramas a mais, com um grau de heterogeneidade aqui um pouquinho menor, 33,5%. Então, mesmo nessa subdivisão, com dose mais alta, estudo mais longo, o efeito do Psyllium para perda de peso não é nada muito significativo, é o esperado de uma fibra, né? Adicionando 5, 10 gramas ali de Psyllium, não vai fazer nenhum milagre com relação ao emagrecimento, que é o que a gente esperaria com relação ao Ocralin também. É extremamente válido, mas obviamente não faz nenhum milagre. Existem vários outros estudos com Psyllium, isso aqui é outro estudo de revisão com meta-análise, 2023, também na maioria das vezes pacientes sobrepeso e obesidade, dose de Psyllium de 7 a 15 gramas, os estudos bem variados, de 2 até 12 meses, mas a maioria aqui ficou numa média de 3 a 4 meses de duração. Própria qualidade dos estudos aqui, de forma geral, bem baixa, né? Só um estudo foi duplo cego, 4 foram monocegos e teve um estudo que não teve nenhum tipo de cegamento, então isso já mostra que a qualidade dos estudos tende a ser baixa. Nessa meta-análise deu uma diferença um pouquinho maior. Quem usou o Psyllium perdeu 2,1 kg a mais, quando comparado ao grupo que não fez a suplementação, numa média ali de tempo de mais ou menos 3 a 4 meses. Não deu um efeito tão grande quanto o do Ocralin, obviamente, deu um efeito maior do que o da última meta-análise. Apesar dessa meta-análise ser mais nova, pessoal, essa aqui foi uma meta-análise mais minuciosa com relação aos critérios analisados, tá? Então aqui a gente tem um resultado um pouco mais fidedigno do que essa última meta-análise, mas ainda assim, né, não é um efeito igual ao do Ocralin, que viu uma perda de peso de 4, 5 quilos a mais, com doses até mais baixas. Então o Psyllium até pode auxiliar
No contexto de dietas para emagrecimento como um todo, podendo adicionar mais fibra, auxiliar na saciedade, etc. Próprio perfil lipídico, geralmente desse paciente que é alterado. Psyllium tem efeito aí, possivelmente benéfico para o perfil glicêmico, não estou abordando isso por estar focando mais no emagrecimento, mas tem várias outras aplicabilidades. Para emagrecimento, talvez um contexto ajude um pouquinho, mas sem fazer nenhum milagre. Então já olha como a diferença comparada ao Ocralin é muito grande com relação aos resultados.